Olá, meninos e meninas. Segunda parte da aula do EAD, do dia 27/5/2020, livro 3, módulo 4, Aprendendo com as Curas. E estamos estudando o roteiro 2, que começou na página 229, mas agora nós estamos na página 232. Vamos começar a analisar o texto evangélico. A primeira parte, na página 232, diz o seguinte: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. Isto está em Marcos, capítulo 5, versículos 22 ao 24. Aqui algumas coisas chamam a atenção, né? Um homem importante da sinagoga, o principal da sinagoga, como é descrito aqui, vai pedir ajuda para Jesus. Significa que eles acreditavam em Jesus? Não, né? Eles tinham muitas restrições na sinagoga a Jesus. Mas por outro lado, era impossível não perceber a superioridade moral daquele homem. Então, mesmo sem ter crença plena, né, nos seus ensinamentos, Jairo foi lá. E veja que Jairo, ele não fala que a filha está morta. Ele diz que a filha está moribunda. Ele acreditava que ela então tinha vida, né? E é importante perceber aqui também que fala que uma grande multidão, né, acompanhava Jesus ou apertava, como aliás era comum, muito em função das curas, é verdade, também em função dos seus ensinamentos, das suas palavras, que é o que nós analisaremos a seguir, o principal que Jesus veio trazer. Mas as curas atraíam multidões para perto dele, né? A menina realmente não estava desencarnada, como se constatou mais tarde, né? Então Jairo sabia de alguma maneira, ou sentia de alguma maneira, que era possível salvar a filha, por isso ele foi chamar Jesus. E aí, pegar informações da literatura espírita. Nós temos laços que unem o perispírito ao corpo físico. Então, médiuns videntes, né, podem até relatar, André Luiz do plano espiritual também relata em seus livros, que esses laços vão sendo desligados, esses laços fluídicos, até que o último, né, se desliga e aí então há o desencarne. Mas tem uma expressão, né, que é muito verdadeira, que diz assim: olha, a vida daquele indivíduo está por um fio. Então que ele está, o espírito já quase todo desligado, mas ainda existe um fio. E enquanto houver alguma ligação desse espírito com o corpo, é possível que por méritos, pelas suas próprias orações, energias, ou por ação externa, como foi o caso, a ação de um espírito da hierarquia de Jesus, né? É possível que esses laços então sejam religados, é possível que essa pessoa volte, entre aspas, não é volte porque não foi, né? Mas volte à vida, né? Mesmo estando numa situação bastante crítica em termos de saúde aí. Mas desde que não haja rompido o último fio, né? Desde que haja alguma ligação. E Jesus não desrespeitava as leis da natureza. Então ele sabia que havia ainda, pela sua capacidade de visualizar as coisas, inclusive à distância, né, sua clarividência, ele sabia perfeitamente que a filha de Jairo não estava totalmente desligada, né, estava ainda em condições de ser trazida à vida. Então, o magnetismo poderoso do Cristo, né, associado ao imenso amor, era a única forma de beneficiar essa enferma naquele momento. Dada a gravidade, não seria possível que ela mesma, por exemplo, conseguisse isso. E sim que uma ação externa, no caso, a ação de um espírito com a capacidade energética de Jesus e com o imenso amor de Jesus. O segundo trecho, na página 233, diz o seguinte: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram:
a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36. Olha que interessante, né? As pessoas vieram falar para o Jairo, né? Falou: Jairo, vai incomodar o mestre aí, tua filha está morta, rapaz, não adianta aí. Jesus escutou e não ficou bravo com as pessoas, né? Que não tinham fé, mas virou-se para o Jairo e falou: não temos, né? Tenha fé. Ou seja, não dê ouvido a essas questões negativas. E aqui vai falar um pouco disso, né, no transcorrer desse segundo trecho. Logo abaixo está dizendo que há indivíduos que fazem julgamentos precipitados, emitem opiniões taxativas, como se conhecesse todos os detalhes do problema, né? Não, esse não tem jeito, ó. Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? Então está dizendo que mesmo que eles não façam por mal, que seja talvez uma força do hábito ali, uma ignorância, mas são comportamentos que devem ser combatidos, né? Porque não se justifica abafar a esperança de alguém, ainda que a situação se revele desesperadora ou sem solução. Olha, essa é uma das coisas, né, das tantas que a gente aprende com a doutrina e com o movimento espírita. Atendendo pessoas, né, permanentemente, eu aprendi muito isso, que a gente nunca deve dizer para a pessoa que ela não consegue, que é impossível, que assim não vai dar. Podemos até alertá-la de possíveis dificuldades, né? Mas não dizer que ela não vai conseguir. Porque se ela realmente tiver fé, se tiver merecimento para isso, ela pode conseguir. Uma vida que para nós parece perdida, muitas vezes, né, nos surpreendemos. A medicina não tem todo o conhecimento ainda das coisas, principalmente das coisas espirituais. Então, quem somos nós para dizer para a pessoa que ela não vai conseguir sobreviver, para dizer para a pessoa que ela não vai conseguir realizar tal tarefa? Isso é algo típico do pessimismo, e a doutrina espírita combate esse tipo de pensamento, já que Deus é misericordioso e nós não temos condições, né? Tem até uma frase aqui que fala: a misericórdia de Deus pode te desmentir. Se nós falarmos para a pessoa que ela não vai conseguir escapar daquela situação, e às vezes a misericórdia divina, dentro das leis do universo, pode, melhor dizendo, nos desmentir, né? Então Jesus fala isso para Jairo, né? Não temas, crê somente. Com ele, Jesus no caso, não há motivo para temores. Para encerrar então essa segunda parte, eu gostaria de comentar essa frase. Nós estamos vivendo um momento difícil, né, de pandemia, para alguns mais complicado, seja pela doença ou até pela perda de um ente querido, seja pelas questões materiais, não é? As pessoas que trabalham em algumas profissões estão praticamente impedidas de trabalhar, se não totalmente, mas parcialmente, e isso com certeza afetou muito. Então, com certeza não é um momento de grande felicidade, mas é um momento de grande aprendizagem. É um momento em que nós podemos tirar muito proveito daquilo que está acontecendo para o nosso crescimento, né? E essa frase, com ele não há motivo para temores. Isso é a fé raciocinada. Nós sabemos que haverá, esse não foi o primeiro e nem será o último abalo que a humanidade vai passar. A gente comenta sempre, né, está achando difícil esse período? Imagine uma pessoa que nasceu em 1900 e com 14 anos teve o início da Primeira Guerra Mundial até os seus 18, com 19 teve a gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas, com 29 teve a crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, com 32, se ela morava aqui no estado de São Paulo, teve a Revolução Constitucionalista, né, que os paulistas pegaram em armas contra o resto do Brasil e foram derrotados. Meu avô participou, inclusive. Meu avô estava na fundação da Mocidade Espírita de Bebedouro em 31, a primeira Mocidade Espírita do mundo,
e estava na Revolução Constitucionalista de 1932 como um dos combatentes. Depois, com 39 anos, essa pessoa viu o início da Segunda Guerra Mundial até os 45 anos. Então veja, quem acha que é o fim dos tempos, olha aí, né, o que aconteceu com quem nasceu há 120 anos atrás. Portanto, é um momento, claro, de dificuldade, mas com Jesus no leme, nós não temos o que temer. E assim nós encerramos a segunda parte do nosso estudo de hoje.